Ele falava bem mal do Bolsonaro, né, no final da vida dele, né? Então, as críticas que o Olavo de Carvalho faz contra o Bolsonaro são críticas com propriedade. Cogos coloca o Olavo de Carvalho como grande influência para ele. Quais seriam os ensinamentos mais substanciais que o Olavo nos deixou? Se puder, solicita um breve resumo dessas ideias, como talvez, por exemplo, a compreensão da consciência da imortalidade. Essa é uma. O Olavo de Carvalho, ele resgatou a filosofia brasileira no sentido de se inclinar ao transcendente. Porque a degeneração da filosofia foi aquela imanentização das coisas que o Vogelin falava, né? A ideia de que não existe mais o transcendente, não existe mais o absoluto, não existe mais o eterno. É tudo contingente, é tudo passageiro, é tudo relativo. Essa discussão já existia no exterior, mas o Olavo de Carvalho trouxe essa discussão para o Brasil. Da consciência do transcendente, da consciência da imortalidade, que é uma das obras dele. Ele trouxe nomes como Mário Ferreira dos Santos de volta à voga nos debates. Ele resgatou aquilo que o Brasil tinha perdido do seu legado intelectual por causa das universidades moderninhas. Só isso já teria sido suficiente para tornar o Olavo de Carvalho um dos maiores promotores da verdadeira filosofia no Brasil. Mas não só isso. Ele também tem teorias próprias, as 12 camadas da personalidade, a dissonância cognitiva, as críticas que ele faz contra a dialética negativa, todas as críticas que ele fez contra a escola de Frankfurt, contra o comunismo. Mas para mim o maior legado do Olavo de Carvalho é mostrar que alguém sem diploma pode ser um filósofo desse calibre. Porque o Brasil, ele é paga-pau de diploma quando devia pagar um pau por conhecimento verdadeiro. O Olavo de Carvalho quebrou esse paradigma. Ele falava bem mal do Bolsonaro, né, no final da vida dele, né? Então, as críticas que o Olavo de Carvalho faz contra o Bolsonaro são críticas com propriedade, que tinham que ter sido feitas e o Olavo de Carvalho deveria ter sido ouvido pelo Bolsonaro. Porque ele criticou a falta de ímpeto do Bolsonaro no começo do governo, ele poderia ter feito muito mais, poderia ter expulsado gente ruim no começo, quando ele tinha muito capital político. O Bolsonaro cometeu um erro grave de ter preterido os conservadores, os olavistas, para colocar melancia. Sabe o que é melancia? Verde por fora, vermelho por dentro. Entendi. Isso aí pode ser os ecologistas, mas também pode ser os militares. Os generais brasileiros são positivistas. Eles são formados em escolas globalistas, controladas por gente da ONU. Essas escolas de comando do Estado-Maior, escolas superior de guerra, é tudo currículo globalista. E o Bolsonaro colocou esses militares no poder, esquecendo de onde eles vieram. A formação positivista e globalista dele. E o Olavo de Carvalho, que estudou profundamente esse assunto, sabia que não dava pra confiar nesses generais. Infelizmente, o Bolsonaro não o ouviu. Deveria ter ouvido. Mas agora é 2022, agora é tirar o Lula e acabou, né? Uma merda, né? Não tem ninguém na terceira via que te apetece? A terceira via é linha auxiliar dos comunistas. Linha auxiliar. É.